Ricardo Fernandes é comandante dos Bombeiros Voluntários de Feijões desde o dia 18 de dezembro de 2001. Boa tarde, Ricardo. O Ricardo foi presidente entre 2016 e 2021 desta associação, entretanto torna-se comandante. Esta passagem surge como o que é que, entretanto, aconteceu para que houvesse esta passagem da direção, presidente da direção, para comandante dos Bombeiros Voluntários. Boa tarde, obrigado pelo convite, antes de mais, e parabenizar pelo trabalho desenvolvido. De facto, sim, desempenhei funções de Presidente da Direção desde abril de 2016 até outubro de 2021, sendo que neste período fomos apercebendo algumas necessidades de que o Corpo de Bombeiros tinha e, respectivamente, também a Associação. Como é que isto acontece, ou como é que surge o facto de ter passado então de Presidente para Comandante? Ao longo deste tempo, pela forte ligação à Associação, por o conhecimento intrínseco quase de todos os procedimentos da Casa e, acima de tudo, dos recursos, que eu considero o recurso mais vital, que são os bombeiros, acabou por surgir o convite por parte da direção, da minha própria equipa, para assumir este desafio. Confesso que só à terceira que acabei por aceitar, porque tive sempre em mente, desde 2017, que surge no final de 2016, surge o primeiro convite, depois em 2018 voltou a haver este convite formalizado, mas entendia que o foco estava na presidência, uma vez que estávamos com projetos de ampliação e remodelação do quartel, a aquisição de diversos equipamentos e a própria organização da associação que era verdadeiramente mais urgente. E então sim, colmatado estes 6 anos na direção, a direção volta a fazer o pedido se teria a disponibilidade para assumir a parte do comando. Foi Mas o comando estava ocupado pelo comandante Luís Silva na altura, certo? E acaba por ser substituído. Há uma desistência, há uma decisão do Luís Silva em não continuar. Como é que pode contar um pouco esta história? O ex-comandante Luís Silva foi admitido em julho, teve uma curta passagem até o mês de outubro, acabando por então pedir a demissão. A instabilidade criada no Corpo de Bombeiros, o não reconhecimento do comando por parte das chefias, foi os motivos que entendi na altura de chegar a acordo com o comandante Luís Silva e ele apresentar a sua demissão. Este processo teve sempre o acompanhamento das chefias do Corpo de Bombeiros, ou seja, das pessoas mais graduadas e mais antigas, e que de facto em conjunto foi comunicado e foi percebido que a instabilidade era maior do que propriamente o proveito que estávamos a ter. E essa instabilidade deve-se a que fatores? Diversos fatores, ou seja, nós temos que começar a contextualizar o que é a nossa área de atuação. Nós falamos de uma pessoa que vinha de um contexto urbano, ou seja, do Grande Porto, da área metropolitana do Porto, em que tinha uma experiência nessa área, em contexto urbano. Quando a nossa realidade, fazendo a transparência e a comparação para a nossa realidade, temos que reconhecer que nós estamos meramente no meio rural. As especificidades do Corpo de Bombeiros, a especificidade das freguesias, dos concelhos são outras, e estes foram os fatores que o comandante Luís Silva não teve a capacidade de conseguir, num curto espaço de tempo, se adaptar e se moldar e trabalhar na sua gestão de comando nesta ótica. E então, uma vez que estes fatores que já elenquei tardavam a surgir, foi começado a manifestar, por parte das chefias, este descontentamento da forma como havia este comando. E então, em 2020, outubro de 2020, o comandante Luís Silva sai, desde que então, de outubro de 2020 até dezembro de 2021, acaba por não existir então o comando propriamente da associação, não havia, o cargo de comandante não estava ocupado. Daí surgir a oportunidade, nesta altura, e a pedido da direção, ter feito o convite para ocupar tal vaga. E o Ricardo acaba por ter essa experiência, até porque antes de fazer parte de ser presidente, foi bombeiro aqui na associação entre 2005 e 2015. É esta a sua maior vantagem para assumir o comando dos bombeiros? Diria vantagem e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. O facto de ter estado ligado à associação, ter feito o início de carreira aqui e parte da minha promoção ter ocorrido nesta casa, dá-me efetivamente uma vantagem ao conhecer todos os elementos que constituem o Corpo de Bombeiros, seja ele na vertente operacional, no quadro de reserva,
e no quadro horário. Vem com uma fanfarra. E eu não considero propriamente uma vantagem, mas sim uma responsabilidade, porque o facto de conhecer a massa humana de trabalho da qual tem que fazer uma gestão, acaba por trazer mais responsabilidade, porque conhecemos e conseguimos, terei a responsabilidade de conseguir capacitar e operacionalizar no exponencial máximo cada elemento. Efetivamente é uma vantagem, eu vejo mais como uma obrigação e uma responsabilidade acrescida. E qual é que considera o grande desafio enquanto comandante nesta corporação? Um comandante do Corpo de Bombeiros atualmente passa, na sua esmagadora maioria, por ser um gestor de vontades. E eu digo isto, um gestor de vontades, porque nós assentamos num paradigma de voluntariado. E é difícil nós exigirmos tudo e qualquer coisa que seja a um voluntário que se dedica por gosto, não propriamente profissionalismo, mas lhe é exigido um profissionalismo naquilo que faz. E enquanto nós não tivermos um modelo em que permita, de uma forma tranquila, fazer uma gestão de todas as intervenções de forma diária, 24/24, no modelo profissionalizado, e aproveitando e capacitando todos os voluntários numa segunda ação de reforço, torna-se difícil a ação de qualquer comandante, diria, a nível nacional. Esse é o primeiro aspecto. Depois, outro fator que causa aqui alguma perplexidade e algum desconforto é a nova reorganização das áreas operacionais afetas ao Corpo de Bombeiros. E isso acaba por trazer aqui, nesta altura, em concreto, algum grau de incerteza, tudo aquilo que possam ser planos que possam ser pensados e equacionados para um Corpo de Bombeiros que, no nosso caso, em apreço, deixamos de forma organizacional passar a estar administrativamente regidos pelo Distrito de Aveiro e passamos a estar regidos pela área metropolitana do Porto. Ora, nós de Fajões ao Porto disto uma distância até considerável, até à data não temos grande ligação com os corpos de bombeiros da zona do Porto e isso vai nos obrigar a termos aqui um período de habituação, de reflexão, para nos conseguirmos acompanhar tudo aquilo que são as realidades e metodologias de trabalho da área do Porto. Não obstante que continua a ser difícil para nós, ao fim de 40 anos de atividade, dizer ok, nós agora não vamos propriamente ter uma interligação com os meios operacionais de Aveiro e passamos a ter com a área metropolitana do Porto. Esse será um grande desafio que causa aqui alguma perplexidade e alguma inquietação de como é que isto correrá. Em termos de trabalho propriamente dito, o trabalho dos bombeiros é desafiante, há muitos casos que têm que socorrer. Sim, nós estamos numa área de intervenção que acarreta algumas especificidades e que detém até uma população até relevante a nível populacional. Acresce ainda algumas vias de circulação com considerável circulação rodoviária, quer nos pontos de maior fluxo, início do dia, horas do início do trabalho, de manhã ao meio da tarde e também à noite, e acaba por trazer aqui alguns desafios. E estamos englobados numa zona em que conseguimos registar alguns polos industriais e esses sim também constituem alguma reflexão e alguma preocupação para que todos os serviços estejam na sua capacidade máxima para qualquer intervenção. E isto sim acaba por trazer um volume de trabalho ao Corpo de Bombeiros significativo. Associado a isto tudo, e acho que alheio a todos os corpos de bombeiros a nível nacional, temos a questão da resposta à pandemia do Covid-19. E efetivamente, desde 2020 até ao presente, temos tido um acréscimo de solicitações naquilo que é a resposta quer social, quer operacional aos casos de Covid-19, que nos obriga aqui a uma reflexão, a uma ponderação, a uma reformulação de tudo que são procedimentos, grelhas de acionamento, planos de higienização de veículos e de equipamentos, que é um esforço acrescido àquilo que já fazíamos. E tudo isto, 24/24, 7x7, acaba por ser um desafio considerável para qualquer comandante, mas também para todos os bombeiros. Em termos de corporação, há elementos suficientes para ir a todos os incidentes? Sim, temos conseguido responder a todas as solicitações. Não quer isto dizer que somos suficientes, porque nunca podemos dizer que somos suficientes, porque há coisas que nós não conseguimos calcular. Nós podemos ter uma base de planeamento muito boa, que é substancialmente importante para todo o nosso dia-a-dia, planear na prevenção, não propriamente na reação. A questão é que sentimos, à semelhança de demais corpos de bombeiros, uma dificuldade nos novos recrutamentos.
E estes novos recrutamentos são fulcrais para o Corpo de Bombeiros, no caso de Fajões, para nos podermos dar um rejuvenescimento àquilo que é os meios já existentes a nível de recursos humanos. E nem sempre isso é possível. Nós conseguimos acautelar todas as necessidades 24 sobre 24 horas, mas sentimos uma dificuldade ainda maior em conseguir capacitar mais pessoas para conseguirmos de forma gradual formar pessoas, reter aqui alguns talentos e conseguir que esse talento vingue naquilo que é a parte operacional, na sistematização da aplicação do socorro. Em termos do seu trabalho, segundo aquilo que eu sei, o comandante está a tempo inteiro ou a tempo parcial? Qual é que é a dificuldade de estar em tempo parcial a comandar os bombeiros de Fajões? Sim, de facto não estou a tempo inteiro, ou seja, com um contrato de trabalho, fazer o contrato de trabalho aqui no Corpo de Bombeiros por decisão própria, e entendi que reuni as condições para manter a minha atividade profissional. Isto acarreta aqui algum esforço adicional, ou seja, toda a vertente do planeamento, da preparação de uma semana de trabalho, de matrizes de acionamento, de gestão de estoques, de gestão dos recursos humanos, tem que ser feita muito atempadamente. Isto só é possível graças a alguns modelos de gestão operacional que o Corpo de Bombeiros tem, a nível físico e a nível eletrónico, que permitem aos elementos do Corpo de Bombeiros conseguirmos fazer a gestão. E depois, quando falamos num comandante, um comandante também é apoiado por mais elementos de comando, os adjuntos de comando e segundo comandante, que no caso em apreço ainda não temos nomeado. E em conjunto, mas irão nomear em breve? Sim, terei essa responsabilidade, mas também por uma questão de libertação de trabalho e de uma gestão ainda mais eficaz, constituir uma equipa de trabalho para que possa ser mais eficaz na ausência do comandante. E, de facto, este conjunto de elementos terão a responsabilidade de, em conjunto, fazermos a gestão do Corpo de Bombeiros. Sem ser desta forma, torna-se difícil conseguir fazer uma gestão, seja do que for, uma gestão que seja proximal, que seja receptiva à dificuldade do bombeiro, à realidade da nossa atividade operacional. Gerir à distância é completamente impossível, tendo em conta a exigência que existe hoje em dia para os corpos de bombeiros. Uma última pergunta: o que é que significa para si ser comandante dos bombeiros de Fajões hoje em dia? Uma enorme responsabilidade, acima de tudo uma enorme responsabilidade, mais do que um gosto por ter crescido nesta casa e por conhecer, como já disse, os cantos à casa, como costumamos dizer, acima de tudo uma elevada responsabilidade, porque o facto, como eu já disse, de conhecer, intrinsecamente ter vivido e continuo a viver toda a realidade da associação, é para mim uma responsabilidade enorme o facto de ter entre ombros o peso e a responsabilidade na gestão operacional, mas acima de tudo na gestão daquilo que são os recursos humanos, que me viram crescer, que sustentaram, parte deles sustentaram o meu crescimento operacional, e aqui tenho um dever acrescido perante eles. Esta é a minha maior responsabilidade que eu sinto em ser comandante do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado e bom trabalho. Muito obrigado.